outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. No olhar de Jesus sinto amor. No olhar de Jesus sinto paz. Seu olhar é mais puro do que a linda flor, e é por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou com seu meigo olhar. Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde ele morreu para me perdoar, e é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus me faz chorar, quando um dia Cristo me amou com seu meigo olhar. Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus me faz chorar, quando um dia Cristo me amou com seu meigo olhar. Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. E é por isso que eu canto assim. E você ouviu cantando no programa A Luz da Palavra o irmão Amor. No meigo olhar de Jesus eu sinto paz. No meigo olhar de Jesus eu percebo que todas as coisas começam a ser mudadas. Um hino muito oportuno para uma leitura bíblica muito oportuna, para uma ocasião muito oportuna. Eu venho aqui para te dizer, não há nada que o meigo olhar de Jesus não mude. Não há nada que o olhar de Jesus não resolva. Daí então nós lemos a Bíblia em São Marcos capítulo 5,
Quando a Bíblia fala sobre aquele gadareno, aquele homem tão sofrido, aquele homem escravo, e quão duro é ser um escravo. A Bíblia disse sobre a província dos Gadarenos. A Bíblia disse que o maníaco, o louco, o doente, aquele endemoniado de Gadara, vivia nos sepulcros, um homem com um espírito imundo, um homem que tinha a sua morada nos sepulcros, um homem que, quando vivia na unção de um espírito demoníaco, não existia cadeias para prendê-lo. A Bíblia diz que muitas vezes ele foi preso por grilhões e cadeias, mas as cadeias foram feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar o maníaco de Gadara. Era um homem violento, um homem que batia na família, um homem que a sua esposa fugia dele, um homem que os seus filhos tinham medo dele. Este era o maníaco de Gadara, um homem temido em toda a cidade, mas um homem que tinha uma alma, e a sua alma sofria, e a sua alma gemia, a sua alma desejava a verdadeira libertação, mas ela nunca chegava. Esse sofrimento foi meses e meses, anos e anos. Este sofrimento foi até que Jesus chegou. Porque quando Jesus chega, meu amigo ouvinte, as coisas mudam. Quando Jesus chega, é inadmissível que tudo continue do mesmo jeito. Eu aprendi aqui com a Bíblia que por onde Jesus passava, sempre acontecia alguma coisa. Havia um rebuliço, muitos prodígios eram feitos, muitos sinais se manifestavam, e a palavra era pregada na autoridade, na ousadia, e grandes ensinamentos da parte de Deus chegavam ao coração das pessoas. Quando Jesus chegava, a verdade chegava. Quando Jesus chegava, o consolo chegava. Quando Jesus chegava, o refrigério da família chegava. O alento do lar chegava. A libertação daquele espírito prisioneiro chegava. Porque no olhar de Jesus não tinha quem não se amansava. Ele nos disse em Mateus 11:25, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, manso e humilde de espírito. Aprendei, pois, de mim. E aí você vê que Jesus era tão manso, mas tão manso, tinha um olhar meigo, tão meigo, que ele conseguia quebrar grilhões sem colocar as mãos. Ele conseguia amansar feras. Ele conseguia dominar guerreiros sem ele entrar em uma guerra, porque o olhar de Jesus era muito meigo. E eu digo a você, meu amigo ouvinte, este olhar ainda não mudou. O Espírito de Jesus ainda é o mesmo. E ele ainda continua abrindo os braços e olhando para todos que estão oprimidos e sobrecarregados. Oprimidos, decepcionados,
às vezes decepcionados com a família, decepcionados com o esposo, a esposa, os filhos, às vezes decepcionados com a própria religião. Depositávamos a nossa esperança em uma religião, em um homem, em uma igreja, e ela nos decepcionou. E às vezes nós encontramos assim, saturados, como diz aquele ditado popular, cansados de ser enganados. Mas naquele momento crucial, o olhar de Jesus nos conquista. O meigo olhar de Jesus nos muda completamente. Eu encontro aqui no nosso texto bíblico um homem com uma história marcada, cheia de traumas, cheia de feridas. Eu encontro um homem aqui no nosso texto de São Marcos, capítulo 5, que o diabo fazia ele fazer grandes estragos na sociedade. O diabo tinha poder para fazer o gadareno, tinha o poder para fazer aquele homem que estava dominado por ele destruir túmulos, arrebentar correntes, quebrar grilhões. Agora pense, o inimigo, o adversário das nossas almas, fazia um homem fazer um estrago em uma cidade. Mas o mensageiro, o atalaia, ele disse: quanto mais poder tem Deus para nos dar a vitória. Se o diabo, se o adversário, que é infinitamente mais fraco do que Deus, se o diabo, que é um derrotado, fracassado, pode usar um homem com tamanha força, imagine você, meu ouvinte, que me ouve agora, o que Deus pode fazer com um homem rendido aos seus pés. O que Deus pode fazer com um homem entregue nas suas mãos. O que Deus pode fazer com uma igreja que se doa, se entrega, se abre. Um homem e uma mulher rendido ao seu espírito. Se você e eu nos entregarmos nas mãos de Deus, confiarmos que tudo que Deus disse é a pura verdade, não há nada que poderá vencer a nossa fé. Não há prisões que nos segure. Não há circunstâncias que te segurarão, que te tirarão da presença de Deus. Porque Paulo disse: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem potestades algum, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, quando temos um encontro com Jesus, poderia ser o nosso tópico. Quando Jesus chega em uma casa, em uma cidade, em uma igreja, quando Jesus tem um encontro pessoal com uma pessoa, por mais terrível que ela seja, por mais violenta que ela seja, por mais endemoniada que ela esteja, por mais que ela tenha vivido uma vida completamente transtornada, traumática, uma vida cheia de decepções, não importa o quanto aquele homem tenha sido escravizado, não importa o quanto aquela mulher tenha sido escravizada, não importa o quanto de drogas, o quanto de cigarro, de álcool aquele homem tenha ingerido, tenha consumido, não importa o quanto esta mulher foi escravizada com as modas, com a prostituição, com o pecado, com o espírito religioso, não importa, nada disso significa nada. Não importa quanto tempo doente, quanto tempo na cadeira de roda, não importa quanto tempo canceroso, quanto tempo cheio de reumatismo, não importa quanto tempo gadareno, alimentando de sepulcros denominacionais, alimentando de corpos
que estão em decomposição, alimentando de comida de outro dia, alimento perecível, alimento que está contaminando, matando, ao invés de dar vida. Não importa se é um gadareno, se é um homem violento, nervoso, não importa quanto tempo demente em Gadara, quanto tempo vivendo doente no mundo, doente no pecado, cegado pelo pecado e pela religião. Não importa quanto tempo perdido, porque quando Jesus chega, tudo se transforma. Tudo muda quando Jesus se aproxima. Quando Jesus chega, vai embora a demência, vai embora a cegueira. Quando Jesus chega, vai embora o desânimo. Quando Jesus chega na vida de um homem e uma mulher, eles adquirem senso, eles adquirem pudor, eles adquirem temor, e eles passam a pensar, a viver pela santidade de Deus. E quando Jesus chega, vai embora o pecado, vai embora aquilo que escravizava. Se é o álcool, ele vai embora. Estou falando a pessoas escravizadas pelo álcool. Estou pregando agora para pessoas escravizadas pelas drogas. Estou pregando agora para pessoas que estão escravizadas com vícios, desejos fortes, incontroláveis, sentimentos mórbidos, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem amar, pessoas que têm dificuldade de conviver juntos. Nós estamos falando a todo tipo de gente que vive todo tipo de problema, mas não interessa a sua situação, não interessa o quanto você esteja desesperada, o quanto você esteja desanimado. Talvez você disse: eu não serei cristão nunca mais, eu nunca mais colocarei os meus pés dentro de uma igreja, eu nunca mais confiarei em um ministério. Irmã, não importa se você disse isso. Ouvintes, amigos, não importa se vocês pensaram isto. Houve um motivo, uma razão, houve algo que aconteceu que justificasse a sua afirmativa. Porém, tem uma coisa: quando Jesus chega, vai embora todas as coisas negativas. Quando Jesus chega, as coisas começam a mudar. Quando Jesus chega, aquelas roupas vulgares, aqueles programas vulgares, aquela frieza espiritual, aquele rancor, estas coisas começam a serem destruídas, começam a se diluírem, porque a presença do nosso Senhor, ela muda qualquer situação, porque Ele traz consigo uma atmosfera. Atmosfera essa que está entrando no seu lar agora, entrando na sua casa. Quando Jesus chega, vai embora o desejo daquela mulher de deixar os seus filhos, o desejo daquele marido de deixar aquela mulher, vai embora o desejo de abandonar a Jesus, nunca mais voltar naquela igreja, nunca mais cultuar a Deus com aquela comunidade que se reúne naquele lugar. Porque quando Jesus chega, as coisas se transformam, as coisas começam a se mudar, saem de um lugar para outro. Quando Jesus chega, novos horizontes se abrem e você passa a enxergar saídas, você passa a ver soluções aonde não via soluções. Você começa a admitir que não é um caso perdido. Quem diria que o gadareno não era um caso perdido? Talvez os seus pais pudessem dizer: não tem mais jeito com o gadareno. Talvez a sua esposa pudesse dizer: cansei deste homem, não vou tentar mais, não vamos interná-lo mais em uma clínica de recuperação. Não tem mais jeito para este homem, ele não muda, ele é um maníaco de Gadara. Ele é temível em toda a cidade. Ele bate nos coveiros, ele arrebenta os sepulcros, ele mexe nos cadáveres. Ele é um homem baixo, ele cheira mal.
Não tem mais jeito. Ora, meu ouvinte, se o diabo teve poder para fazer um homem fazer coisas tão terríveis como essas, será que o nosso Deus não teria poder para intervir? Não teria poder para conceder a vitória pelo Calvário? Não teria poder para trazer uma libertação total? Como disse João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro que ele tem poder ainda. Quanto mais poder tem Deus para nos curar, para nos libertar, para em meio a um mundo de trevas, um mundo pecaminoso, para batizar com o Espírito Santo e ainda fazer uma jovem santa, um homem santo, uma moça santa, uma igreja santa, que é o que mais precisamos, vida santa, cartas escritas, lidas por todos os homens, testemunho vivido. Aonde está este evangelho? Aonde está esta igreja? Aonde está este povo que está vivendo a santidade de Deus, que vê a possibilidade de Deus mudar vidas, de Deus mudar radicalmente o quadro? Quanto mais poder tem Deus para te preparar, meu ouvinte, para ter um encontro com o Senhor, para viver uma vida com Deus. Quanto mais poder tem Deus para mudar a natureza, para mudar o coração, para trazer o Espírito de Cristo para dentro dos nossos corações. O inimigo, o diabo, o adversário da nossa alma, ele tem causado estrago no mundo, ele tem matado, ele tem roubado, ele tem caluniado, ele tem difamado, ele tem drogado os nossos jovens, ele tem entrado em nossas amáveis, amigas igrejas, tem tirado a moral, tem tirado o temor, tem tirado a santidade, tem tirado o pudor, tem tirado a noção do que é respeito, a noção do que é viver uma verdadeira a vida cristã. Agora ele tem feito isso, mas a Bíblia disse em Hebreus 12,14 que ele já foi julgado e derrotado. Agora, se um ser julgado, derrotado, tem causado um estrago assim para a humanidade, imagina o que Deus pode fazer se você neste programa de hoje, nesta tarde, também poder abrir o seu coração, abrir a sua alma, render a sua vida a Deus, dizer: eu tenho vivido como aquele maníaco de Gadara. A minha mulher tem medo de mim, os meus filhos têm medo de mim, os meus pais têm medo de mim. Eu tenho sido um homem imprevisível, um homem violento, um homem nervoso. Eu tenho sido uma mulher imprevisível. Eu não inspiro confiança para o meu marido, confiança para os meus filhos. Não se sabe como eu vou agir diante da noção do perigo. Eu estou como um gadareno, na virada da lua eu estou completamente transtornado. A lua virava e o gadareno se endemoniava. A lua virava e o gadareno aprontava. A lua virava e o gadareno ia embora da igreja. Será, meu ouvinte, que você não está vivendo de lua? Será que você não está vivendo de vento em vento? Quando as coisas estão bem, você está bem. Quando as coisas vão mal, você está mal. Não consegue ter um caráter definido, uma vida cristã definida. Mas passe você o que você estiver passando. Quando Jesus chega, dá um basta em tudo. Quando Jesus chega, meu amigo, e nós nos entregamos completamente nas mãos dele, então nada consegue nos vencer. Não haverá cadeias pecaminosas, cadeias religiosas, não haverá cadeias familiares, não haverá religião hereditária, tradição de pais para filhos, nada nos deterá. Quando Jesus se revelar a nós, e eu creio que ele tem se revelado, dia após dia, ele se derrama um pouquinho para a sua igreja, se derrama um pouquinho para os seus filhos, para o senhor, para a senhora que tem sintonizado este programa. Não há algemas de Satanás que nos segure mais, não haverá mais circunstância que nos tire da presença de Deus, não haverá empecilhos que te impedirá de estar conosco, de participar dos nossos cultos, de ver o quanto Deus está entrando em operação, quanto Deus está se movimentando.
Nada poderá nos separar deste amor divino. Nada poderá nos separar da bondade de Deus. Quando um homem, quando uma mulher encontra com Jesus, eles jamais serão mesmos. Quando cruzarem olhares, Jesus e este pecador, o atalaia, o mensageiro, o ungido, com a sua mensagem vindicada, mas este gadareno, mas esta mulher tão sofrida, mas este crente tão escaldado, tão decepcionado, animado com Deus, mas desanimado com a religião, animado com Deus, mas desanimado, cheio de desencantos com as coisas dessa vida. Quando houver aquele encontro, quando houver aquela experiência, eu posso ver aquele gadareno, eu posso ver aquele maníaco, depois de encontrar com Jesus às margens da praia. Que quadro bonito, meu ouvinte! Isso deveria te emocionar, isso deveria nos levar às lágrimas. Que quadro bonito! Ninguém consegue pintar o quadro de Jesus mudando a vida de um pecador, de Jesus mudando a trajetória, o curso de uma família. Pense 2 vezes para blasfemar, pense 1000 vezes para chamar falso aquilo que você está ouvindo. Olhe o resultado, olhe a mudança de vida, olhe as famílias sendo restauradas. Aquele maníaco, meu amigo, era um homem que vivia uma vida na eminência de um divórcio. Aquele maníaco estava com seus filhos revoltados. Aquele maníaco tinha uma esposa que nunca tinha ouvido a palavra querida, meu amor, meu bem. Aquele maníaco tinha filhos que nunca tiveram liberdade de falar bênção, papai, porque era um homem endemoniado, era um homem violento, era um homem sem temor. Aquele homem batia em sua esposa, aquele homem quebrava sua casa, espancava os seus filhos. Não havia fogão ali, não havia eletrodomésticos ali. Ele chegava de lua, endemoniado, rasgava a roupa da esposa. Ele chegava ali endemoniado, ele quebrava os móveis, arrancava as portas do guarda-roupa. Era um homem violento. Mas o homem violento, ele também pode ser mudado diante do Senhor. O homem violento, ele quando encontra com Deus, ele adquire uma nova natureza. Eu posso ver Jesus descendo nas margens daquela praia. Eu posso ver aquele homem de olhar meigo descendo. E ao longe aquela mulherzinha, a esposa do gadareno, vendo o barquinho de Jesus se aproximando. E ela olhava e via que era o Nazareno. Era aquele que era chamado de demônio e Belzebu. Era aquele que era acusado de ensinar uma doutrina falsa. Mas lá longe, do alto do monte, fugindo do gadareno, ela via o barquinho de Jesus se aproximando. E lá longe ela dizia: minha filha, a nossa esperança está chegando. Lá vem ele. Jesus está chegando, os seus apóstolos estão chegando, a nossa resposta está chegando. Eu vejo a sua barba na extremidade do seu rosto, eu vejo o seu cabelo crespo sobre os ombros. É ele, eu tenho certeza, é o profeta da Galileia. Todos são estremecidos diante dele, todos se curvam diante do que ele prega, diante do que ele fala, diante da vida que ele vive, diante da unção e atmosfera que ele carrega consigo todos os dias. Lá vem ele, minha filha, a resposta da mamãe vem chegando, a salvação do teu pai vem chegando. Oh, maníaco gadareno, seus dias estão contados e o título de gadareno, maníaco de Gadara, vai sumir, porque lá vem Jesus chegando. E eu posso ver Jesus encontrando com aquele gadareno, ele riçando na terra, ele rolando no chão, e Jesus o libertando, dizendo àquele espírito imundo: sai de dentro deste homem. Abandona este lar, abandona esta família. Esta mulher já sofreu demais, este homem já sofreu demais. Ele é um filho que precisa de uma completa libertação. Ele precisa viver um pouco de paz, um pouco de alento. E ele encontra com Jesus. E ao olhar, o meigo olhar do Senhor,
E ao ouvir a voz do Criador, seu semblante muda. Espíritos malignos entram em porcos, saem do gadareno, e a sua vida é transformada em 5 minutos diante do Senhor. E Jesus disse: vai agora, gadareno, vai ver a tua mulher, vai mostrar o que eu te fiz, vai conversar com as tuas filhas, vão fazer um acerto de conta, vão pedir perdão uns para os outros agora. E aquele homem que batia na esposa, que quebrava tudo dentro de casa, que espancava os filhos, pegam o caminho de volta. E eu posso vê-lo voltando. Eu posso ouvir as suas filhinhas dizendo: mamãe, ele vem. Vamos correr, mamãe. Ele vai quebrar tudo, ele vai nos bater. Ele vem com as roupas rasgadas. Elas não sabiam que ele já tinha encontrado com Jesus. E o profeta disse, o mensageiro disse, mensagem maníaco de Gadara: eu posso ver aquela mulher com seus vestidos rasgados, esfarrapados, correndo pelas ruas. Mas de repente o maníaco, ele vê elas correndo. Ela escuta uma coisa que ela nunca tinha ouvido antes. Ele jogava pedra quando elas corriam. Ele gritava palavras feias quando elas o evitavam. Mas de repente ela ouve a voz daquele maníaco mudada. E ele disse uma coisa que nunca havia dito antes, que não tinha costume de dizer. Aquela mulher não tinha costume de ouvir isso. Então, naquele momento, ela escuta uma palavra que talvez ele nunca tinha ouvido. Naquele momento, ele gritou: querida! Ela assustou, ele não dizia querida. Ele disse: não corra, algo tem me acontecido. Querida, não precisa fugir mais. Não precisa ficar desconfiada. Não precisa me rejeitar. Minhas filhas não precisam ficar desconfiadas mais. Porque eu encontrei um homem que se chama Jesus. E lá vem ele. Ele disse que vai fazer uma visita no nosso lar. Eu tive uma experiência real com ele. Eu tive um encontro com Jesus. Agora tudo mudou. Tudo está diferente. Já não sou mais um bêbado. Já não sou um espancador. Já não sou um infiel. Já não corro mais, querida. Já não sou. Agora eu sou um homem mudado. Ouvintes, busque essa mesma experiência. Creia de todo o seu coração. Assim como aquela mulher orava por aquele gadareno. E um dia ao longe ela o viu chegando. Ao longe ela viu Jesus vindo. Ao longe ela viu Jesus atravessando o mar, chegando à beira da praia, e ela dizia: lá vem ele. Ela dizia: lá vem ele, lá vem a minha resposta, lá vem o que eu precisava, o reavivamento que eu precisava, o alento que eu precisava, a paz de espírito que eu precisava, a mudança que o meu casamento precisava. Lá vem ela chegando, lá vem ele se aproximando, lá vem ele, aquele que tocará o maníaco de Gadara, aquele que mudará a nossa história. Lá vem ele. Lá estava aquela viúva de Naim, chorando, e de repente ela olhou Jesus chegando, e quando Jesus se aproximava, ela dizia: lá vem ele está chegando. Poderia você dizer: lá vem ele, lá vem ele?